Bem, agora nós vamos falar um pouco do guia, né? O guia para obtenção desse perfil de degradação. Então, nós temos a resolução, né? A resolução 53/2015, onde ela vai, né? É uma exigência da legislação. E nós temos um guia que a Anvisa publicou também para facilitar, né? Para dar maiores detalhes de como conduzir esses estudos. Então, o perfil de degradação ele é um conjunto, né, de produtos de degradação observado de um IFA, né, ou de um medicamento quando exposto a uma determinada condição. Esse perfil de degradação ele tem um interesse sanitário, né? Então, o interesse sanitário dele é aquele obtido após a exposição da IFA ou do medicamento a condições mais reais de umidade, tá? Umidade e temperatura que a gente obtém o quê? Nos estudos de longa duração, né? Pelo tempo de vida útil. Então, só que a gente não pode apenas contar com esses produtos de degradação que são identificados nos estudos de estabilidade de longa duração, porque eles são muito brandos, apesar dele ter o maior interesse sanitário. Então, é recomendado que a gente force essa degradação para a gente ver o potencial qual o potencial, a possível degradação desses compostos, né? Então, o guia, ele obviamente ele vai dar algumas dicas, né, algumas sugestões de como conduzir esse estudo, mas o que vai, né, realmente interessar também é realmente quais são os produtos reais, os produtos que realmente ocorrem, né, em condições normais de armazenamento. Bem, então o estudo de estabilidade acelerado, né, apesar de ser preditivo, o seu perfil de degradação pode ser relevante nas situações onde você vai ter a concessão do prazo de validade provisório, e a gente viu também em condições que às vezes o medicamento ele pode estar submetido a condições um pouco, digamos assim, mais extremas da recomendada pelo fabricante, né, como no transporte, no armazenamento. Às vezes você pega um caminhão baú que sai lá do sul do país e vem trazer medicamento para o Nordeste. Claro que durante esses dias dentro desse baú, com certeza a umidade, né, e principalmente a temperatura, elas não foram mantidas de acordo com a recomendação do fabricante. Então, por isso que é importante a gente também testar esses medicamentos nessas condições. Bem, e além disso, né, a importância de você conhecer as impurezas dos produtos de degradação. Então, elas vão ser moléculas resultantes da mudança química ocorrida no IFA devido à ação do tempo, né, e à ação de alguns agentes externos, como a luz, temperatura, pH, a água, né, ou pela reação da IFA com alguns recipientes ou mesmo com a embalagem primária. Então, a análise desses produtos de degradação, né, que são gerados nesses testes de degradação forçada, elas podem ser úteis para a gente estabelecer a rota de degradação, o desenvolvimento do método de validação e os cuidados, né, que a gente deve ter em relação aos medicamentos, saber se ele é mais termosensível, se ele é fotossensível e etc. Então, o método indicativo de estabilidade para produtos de degradação, ele deve ser capaz de detectar e quantificar todos os produtos de degradação relevantes do perfil real, né, do que acontece nas condições normais. Porém, não é possível desenvolver o método utilizando apenas amostras de IFA, medicamento, no final de estudo de estabilidade de longa duração, porque em geral a degradação é pequena, às vezes a gente não consegue quantificar, né, por dois tipos de problema. Então, caso seja observada uma ligeira redução no resultado do teor, sem observar o produto de degradação, não é possível saber se essa redução do teor é somente uma variação do método na análise ou de fato houve um produto de degradação que eu não estou conseguindo detectar. Ou então, caso não seja observado essa variação de teor, não é possível saber se realmente não houve degradação, se não há separação entre o pico do IFA e dos seus produtos de degradação. Por isso que é muito importante a gente desenvolver e validar um método analítico capaz de separar o princípio ativo dos produtos de degradação e, se possível, quantificar também esses produtos de degradação. Então, por esse motivo, é necessário causar realmente, forçar deliberadamente a degradação em maior escala do IFA ou do medicamento, expondo ele em condições mais extremas em relação àquelas que a gente pratica no estudo de estabilidade de longa duração. Então, é necessário realizar um estudo de degradação forçada, também chamado de estudo de estresse. Então, esse estudo de degradação forçada ele é uma ferramenta útil para se obter o perfil de degradação, né, para o desenvolvimento de um método também de estabilidade. No entanto, o perfil depende de condições que expõem o produto.
e às vezes o perfil do produto obtido na degradação forçada não é igual àquele que a gente vai obter no estudo de estabilidade. Tá? Porque no estudo normal de estabilidade, às vezes você não consegue chegar a todos os possíveis produtos de degradação. Daí a necessidade de realizar em diversas condições, até que apareçam, que eu consiga detectar esses produtos. Então, na prática, percebe-se que geralmente aparece mais produtos de degradação forçada no estudo de degradação forçada do que no estudo de estabilidade propriamente dito. Então, o perfil de estudo de degradação forçada, ele é um perfil maior do que o perfil real, né, do que o perfil de degradação real, mas trata-se de um perfil de degradação potencial, né, no máximo o que pode acontecer. Então, o perfil de degradação potencial pode ser diferente do real, tanto do ponto de vista qualitativo, né, você ter mais compostos ali aparecendo, mais produtos, quanto quantitativo, ou seja, em concentrações também diferentes. Mas, do ponto de vista qualitativo, o perfil real está contido no real, no potencial, né? Então, aqui a gente tem, né, o que é mais abrangente é quando eu tenho aqui o perfil de degradação potencial, quando eu faço a degradação forçada, então você vai tentar esgotar as possibilidades, né? Tudo que é possível de produto que possa ser formado, porque você vai utilizar condições muito mais extremas. E aí a gente tem, né, aqui o perfil de degradação de estabilidade acelerado, então a gente sabe que as condições do estudo de estabilidade acelerada, ela é um pouco mais drástica do que a de longa duração, então aqui você vai ter um perfil, tá, que vai com certeza vai estar dentro do potencial, e o perfil de degradação real, né, o que você observa realmente no estudo de longa duração. Então esse de longa duração ele está inserido nos demais. Bem, então, para atendimento da resolução, né, na resolução 53/2015, sobre produtos de degradação, é solicitado que o fabricante realize o estudo de perfil de degradação. Esse estudo vai reunir considerações teóricas obtidas, né, de pesquisas, né, na literatura, com conhecimento prático, sobre o perfil de degradação potencial, né, através do estudo de degradação forçada. Então, você encontra, né, esse perfil de degradação potencial realizando o estudo de degradação forçada. Então, no estudo de perfil de degradação, a empresa vai avaliar todos os produtos de degradação relevantes que foram detectados, para que ele tenha, né, um método indicativo de estabilidade para o produto de degradação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o perfil de degradação potencial é conhecido, já fez degradação forçada antes, né? Se sim, aí você vai ver, pode ser mudado, né? Ou seja, você mudou a formulação, mudou a rota de síntese daquela IFA, mudou a seletividade do método, tá? Se não mudou nada, conclusão, método indicativo de estabilidade, tá? Se você mudou alguma coisa, é importante que você realize, né, um novo estudo de degradação forçada para ter um novo perfil. Agora, se aqui o perfil de degradação potencial não é conhecido, você obviamente tem que realizar o estudo de degradação forçada e verificar, né, se o método ele é indicativo de estabilidade, né, se você tem um perfil potencial adequado. Então aqui a gente tem esse fluxograma, né, que vai guiar a gente ali, ali que foi retirado do guia, né, publicado pela Anvisa. Bem, então, a qualificação de um produto de degradação é uma ferramenta para estabelecer a segurança biológica e a avaliação dos dados que atestam a segurança de uma impureza individual ou de um determinado perfil de degradação específico. Então, a gente tem que pensar não apenas na redução do teor de princípio ativo, que já é um prejuízo para a formulação, mas também se algum desses produtos de degradação tem são tóxicos, né? Então, garantir a segurança biológica desses produtos. E aí a gente tem, né, uma pesquisa bibliográfica que pode ser feita sobre essas moléculas. E caso não tenha nenhuma informação na literatura, muitas vezes é importante fazer um estudo realmente de segurança, né? Um estudo de toxicidade desses compostos. Então, você pode, por exemplo, fazer um screening virtual, né? Existem hoje ferramentas ali virtuais em sílico que você pode estimar a toxicidade de compostos, né? Ou mesmo fazer ensaios, né, em animais, principalmente se você perceber que tem uma indicação de toxicidade desse composto pelos estudos em sílico, aí é fundamental que você faça isso em vivo e verifique, né? Faça isso in vitro e em vivo para ver se realmente se um desses produtos de degradação pode trazer
prejuízos, né, à saúde do paciente. Então, o estudo de perfil de degradação é a parte essencial do desenvolvimento de medicamento. E a realização desse estudo ele tem como objetivo obter o perfil de degradação potencial do IFA ou do medicamento, fornecer evidências de que o método proposto é indicativo de estabilidade, detectar condições às quais o IFA ou medicamento é particularmente sensível, para alertar mesmo o sistema de garantia da qualidade da empresa quanto quais são os cuidados específicos que tem que ter no desenvolvimento, na produção, na manipulação e conservação desse medicamento, por exemplo, não expor à luz ou a temperatura elevada durante a produção, e também determinar os marcadores específicos para uma determinada rota de degradação, ou seja, de produtos típicos de degradação, como, por exemplo, quais são os produtos que são gerados pelo excesso de calor, pela luz, pela oxidação, tá? E isso, obviamente, pode ajudar bastante a empresa a investigar possíveis desvios de qualidade dos produtos. Bem, então, aí na Resolução 53 de 2015, né, o perfil de degradação deve ser realizado no registro de um medicamento novo para todas as concentrações e formas farmacêuticas, ou também nas inclusões de novas concentrações e formas farmacêuticas, né? Então, se a empresa desejar ampliar ali ou outras concentrações ou outras formas farmacêuticas, ele também tem que fazer esse estudo, e em alterações no pós-registro, né? Se ele mudar ali a formulação, ele também tem que fazer estudo de degradação. Então, no artigo 5º dessa resolução, a empresa deverá apresentar os estudos submetendo à amostra as seguintes condições de degradação forçada: aquecimento, umidade, meio ácido, meio básico, uma solução oxidante, exposição fotolítica e íons metálicos. Bem, recomenda-se que o estudo seja realizado no placebo, né, lá na minha formulação sem o meu ativo, no produto final e na IFA, isoladamente, né, nas mesmas condições. A questão, né, que a gente tem uma lacuna ainda na legislação é que não tem ali especificando quais são as concentrações desses agentes e qual é o tempo de exposição. Então vocês vão encontrar diversos trabalhos na literatura e isso não é padronizado, né? Então isso acaba trazendo aí uma certa dificuldade de padronização para esses estudos. Mas a gente tem alguns guias, né, alguns autores que publicaram alguns roteiros, né, que a gente pode utilizar como base para realizar esse estudo. Então, o que traz a resolução? A resolução traz o seguinte, que você deve submeter a condição ácida, utilizando a solução tampão de pH abaixo de 7, né, com ácido mineral, por exemplo, ácido clorídrico, que é o mais comum. Deve também testar num meio alcalino, né, com uma solução tampão com pH acima de 7, normalmente, né, com hidróxido de sódio. Um meio oxidante, que muitas vezes pode ser o peróxido de hidrogênio ou outro agente, mas perceba que ele não dá o valor específico do pH, não dá as concentrações, né? Então, a RDC, ela, né, e o guia, ela te deixa solto, né, em relação a essas informações mais precisas, tá? Ele pede também um aquecimento, né, um aquecimento seco, feito um aquecimento sem o aumento da umidade, e também um aquecimento úmido, né, onde você também vai ter ali umidade e aquecimento associados. Uma condição fotolítica, onde você vai variar a quantidade de luz, né, watt-hora por metro quadrado, e sob influências de alguns metais de transição, sob alguns íons, geralmente soluções de ferro 3 ou cobre 2. Tá? Mas percebo que ele não dá maiores detalhes. Bem, e aí no artigo 6º dessa resolução, ele traz que o estudo de degradação forçada deve promover degradação e extensão suficiente a fim de permitir a avaliação da formação desses produtos, ou seja, superior a 10%. Então eu preciso ter pelo menos um valor de 10% ali de formação desse produto de degradação, né, para eu ficar satisfeito com esse potencial. Tá? Então os testes devem promover uma degradação superior a 10%, né, e que também inferior à degradação completa, porque também se eu degradar completamente, aí já fica um pouco mais complicado. Então eu tenho que ter algo ali, pelo menos com mínimo de 10%, mas não ter a degradação total do medicamento ou da IFA. E aí, se por acaso os testes for ter degradação inferior a 10%, a empresa tem que justificar, né, tecnicamente, etc., porque que ela fez o estudo e só obteve 10% de degradação. E aí esses resultados, né, servem como suporte para o desenvolvimento e validação do método, tá? E aí vai ver mesmo, né, qual é o perfil crítico da degradação daquele medicamento. Se ele é crítico à luz, né, se ele é mais crítico, né, ou seja, sensível à temperatura,
há meio ácido, meio básico, meio oxidante e etc. Então, a análise crítica do perfil deve contemplar verificar a pureza cromatográfica do pico do insumo farmacêutico, ou seja, verificar se o pico do insumo, né, da minha IFA, não está sendo sobreposto com produto de degradação. Então, você pode fazer isso, né, às vezes com massas, né, ou com o espectro V-vis. Então, às vezes pode acontecer que seu método de separação, seu método cromatográfico, não está separando o pico principal do IFA em relação aos produtos de degradação. Então, você tem que comprovar que houve essa separação desses picos. E avaliar os fatores que podem interferir na estabilidade do medicamento. E aí você vai, né, realmente ficar mais atento para aqueles fatores que o medicamento, a IFA, demonstraram serem mais sensíveis. Então, ainda não é claramente definido, como eu disse para vocês na literatura, qual é a melhor forma de realizar a degradação forçada. E tem muita divergência entre empresas farmacêuticas, particularmente em relação às concentrações desses agentes e o tempo de exposição. Então, não se sabe ao certo o limite que pode ser considerado degradação com a finalidade de prever transformações ao longo do período de vida útil, né, e o que é uma condição fora da realidade. Então, a gente ainda tem uma lacuna aí na literatura em relação a essa especificação. O que a gente sabe, porém, é que os parâmetros importantes, né, que devem ser avaliados, né, os parâmetros qualitativos, que a gente já discutiu bastante. Então, os parâmetros que devem ser avaliados, né, para esse fim, o tempo de exposição, que a gente tem que avaliar, né, qual é a temperatura e a concentração do agente degradante. Então, isso é que a gente acaba tendo que estabelecer e a gente não tem uma legislação que vai detalhar essa questão. Então, após realizar o estudo de degradação, a empresa deve discutir os seguintes pontos. Se ele tem um método, se o método que ele propôs é indicativo de estabilidade, se ele mostra, né, esse perfil de degradação, se existem condições que o produto é mais sensível, considerando outros fatores, né, e os principais produtos de degradação a serem monitorados durante o estudo. Bem, aqui a gente tem, né, alguns exemplos de estudo de degradação forçada, né? Por exemplo, se for droga ou a IFA, né? No estado sólido, recomenda-se, né? Aqui por esse autor, fotólise, aquecimento, né? E aquecimento com umidade. Líquido, né? Ou suspensão, sugere-se, né, que seja feita a hidrólise ácida, a hidrólise alcalina e a oxidação. E em relação à formulação, o que é que esse autor sugere? No caso, se for uma formulação sólida, que seja feito um ensaio de fotólise, de aquecimento normal, né? Aquecimento com umidade e oxidação. Para as formas farmacêuticas semissólidas, sugere-se que seja realizado a fotólise, o aquecimento e o aquecimento com umidade. E para formas farmacêuticas líquidas e suspensão, que seja realizado o ensaio de fotólise, de aquecimento e oxidação. Bem, na próxima aula eu vou detalhar um pouco mais algumas sugestões de alguns autores para se realizar esse estudo.